Seja bem-vindo ao episódio dessa semana do podcast Perguntando Teologia, nosso podcast que disponibiliza novos episódios todas as sextas-feiras de manhã. Hoje eu tô aqui com o teólogo, professor de ensino bíblico, Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Rafinha, graças a Deus. Privilégio a gente estar participando de mais um episódio, respondendo a pergunta dos nossos ouvintes também. Muito bem. Bom, Tiago, a pergunta dessa semana é sobre a questão do mal. A pergunta principal que a gente vai acabar falando mais profundamente no decorrer do episódio é: se Deus criou todas as coisas que existem e o mal existe, Deus automaticamente é o criador do mal? Muito bem, vamos lá então. Como é um tema bem denso, vamos tentar partir direto para a resposta, porque certamente a resposta vai levantar outras perguntas aqui, né? A resposta é não. Na verdade, a gente tem isso desde os primeiros pensadores cristãos, eles lidam com isso que é chamado de o problema do mal, né? Ou a questão do mal. E eles desmontam essa lógica, né? Que fala assim, poxa, mas Deus criou tudo que existe. Ok, de um lado. E do outro lado, eu sei que o mal existe. O mal tá aí para quem quiser ver. Então, logo, Deus, que é o criador de todas as coisas, é o criador do mal também. O problema é que a gente tem aqui, nessa lógica que chega, né? Na conclusão que Deus é o criador do mal, um problema não na constatação de que mal existe, mas na ideia de que o mal é algo criado. Então, o que acontece? Os primeiros pensadores cristãos, eles vão ter uma influência muito forte do pensamento grego de Platão, e a partir desse pensamento, eles vão trazer pra gente o entendimento de que o mal, na verdade, ele não é alguma coisa criada, mas ele é justamente a falta de alguma coisa. O mal seria não algo criado por Deus, mas seria a falta daquilo que Deus criou para estar ali. Então, por exemplo, Deus não teria criado em determinado momento a doença e em outro momento a saúde para ser o criador de todas as coisas. Deus teria criado a saúde, mas a partir do momento que falta aquilo que foi criado, então nós temos a doença. Deus não teria criado necessariamente todas as coisas que a gente coloca, não é como coisas más, mas o mal seria, no entendimento desses pensadores, a ausência do bem. Deus cria o bem e toda vez que falta-nos o bem que Deus criou, nós estamos diante do mal. Então essa é a resposta que mostra pra gente que nós não precisamos entender que Deus é o criador do mal por ele ser o criador de todas as coisas, porque o mal não seria uma coisa criada, mas seria justamente a falta das coisas que Deus criou. Bom, Tiago, aprofundando nesse tema, a gente tem uma outra pergunta associada a essa. Se Deus é todo-poderoso, por que ele não acaba de vez com o mal? Muito bem, essa pergunta foi inclusive recebida por nós por um ouvinte mirim, né? Mandar um abraço pro Felipe que mandou essa pergunta pra gente. Uma pergunta que boa parte das pessoas fazem também. Ora, se Deus pode fazer todas as coisas, então por que Deus simplesmente não estala os dedos e acaba com o mal e resolve com esse problema uma vez por todas, né? Mais uma vez, a gente tem que entender bem a afirmação, entender a pergunta, para a gente observar se ela tem lógica, se ela faz sentido, né? Ou se existe algum problema na forma como os argumentos estão colocados na pergunta. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente entender é a seguinte: não é verdade que Deus não está fazendo nada para acabar com o mal. Às vezes as pessoas falam em noticiários, diante de grandes tragédias, poxa, onde está Deus, não é? Enquanto crianças estão morrendo atualmente no conflito da Palestina com Israel, onde está Deus quando nós temos tantas vidas sendo levadas por meio dessa pandemia mundial? Onde está Deus? E esse tipo de afirmação tenta trazer a acusação de que Deus não está fazendo nada para acabar o mal. Então, isso não é verdade. E como que nós sabemos que não é verdade? Não só pelos relatos que nós temos de Deus respondendo inúmeras orações de pessoas que clamam a Ele por essas questões todas que nós estamos colocando, e ao longo da história nós temos incontáveis testemunhos a respeito disso, mas especialmente porque Deus está pessoalmente, particularmente, profundamente envolvido em trazer uma solução para o fim do mal. A igreja é o meio que Deus lida com isso hoje. O evangelho é a mensagem de Deus justamente da possibilidade de tirar o homem do mal e, acima de tudo, Cristo encarnado, não é? O fato de Jesus ter feito homem, descido até a terra, entregado a sua vida para morrer em nosso lugar, ressuscitado, e isso mostra que Deus se faz homem para resolver o problema do mal. Deus está pessoalmente e profundamente envolvido com o problema do mal. Então não é verdade que Deus não está fazendo nada, né? Como essas notícias que eu falei acabam surgindo, esses questionamentos, né? Onde está Deus? Bom, Deus está aqui e Deus está profundamente envolvido
com o problema do mal, e a mensagem do evangelho é justamente a boa nova de que Deus está fazendo alguma coisa a esse respeito, por isso que ele vem, entrega a vida do seu filho, não é? O seu filho ressuscita justamente para que o mal possa ser vencido. Então, primeira coisa que é importante a gente pensar é isso. A partir disso, o nosso problema de verdade parece ser, ok, então por que Deus não resolve o problema do mal de uma vez, não é? Se ele é todo poderoso, por que não ele simplesmente estalar os dedos e resolver o problema hoje, agora, já, não é? Pra gente não precisar ficar aqui sofrendo, esperando Cristo de fato voltar, acabar com o mal de uma vez por todas e tal. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais aqui. É importante a gente compreender o que é que nós queremos dizer quando nós falamos que Deus é todo-poderoso. Bom, ser todo-poderoso, diferente da forma que a gente define boa parte das vezes, não significa dizer que Deus pode fazer todas as coisas. Existe uma porção de coisas que Deus não pode fazer, por assim dizer. Então, por exemplo, Deus não pode criar um Deus maior do que Ele, mesmo Ele sendo todo-poderoso. Por que Ele não pode? Porque ser todo-poderoso não significa que Deus faz todas as coisas, mas significa que Deus pode fazer tudo aquilo que está de acordo com a sua natureza, que está de acordo com quem ele é. Então, por que Deus não pode construir um outro Deus maior do que ele? Porque a natureza de Deus mostra pra gente que ele é o único Deus que existe. Então, se na sua natureza está a verdade de que ele é o único Deus, ele não tem como criar um outro Deus maior do que ele, né? Essa é a resposta para aquela pergunta clássica: poxa, mas se Deus pode fazer todas as coisas, ele pode pecar? Não, ele não pode pecar, porque ele não é apenas poderoso, completamente poderoso, mas ele também é santo. Então, por que pecaria o Deus que odeia o pecado, não é? Então, a gente precisa sempre ter essa definição correta da onipotência de Deus, que ser todo-poderoso não significa ter poder para fazer toda e qualquer coisa do tipo pecado, do tipo algo que vá contra o caráter de Deus, mas significa ele poder fazer qualquer coisa que esteja em acordo com a sua natureza. Isso mostra pra gente, então, por exemplo, que Deus não poderia simplesmente estalar os dedos, né? Mesmo se ele tivesse dedos, e eliminar o problema do mal. Por quê? Porque, além de todo-poderoso, Deus também é justo. E a justiça de Deus diz que o preço pelo pecado deve ser pago. Pena pelo pecado deve ser paga. Então, imagine você, não é? Se nós simplesmente, uma autoridade do nosso país, e essa autoridade do país chegasse e falasse: olha, hoje eu vou declarar livres e eu declaro inocentes todas as pessoas que estão presas, podem abrir as portas das prisões e todas as pessoas podem sair por aí. Mesmo que alguém tivesse poder para fazer isso, essa ação despertaria em nós um tremendo sentimento de falta de justiça. Poxa, mas como assim? Essas pessoas estão pagando pelos seus erros, elas não podem simplesmente, porque alguém tem capacidade para isso, serem libertas, não é? Então, e isso é uma demonstração muito pequena, muito humana, daquilo que aconteceria se Deus simplesmente estalasse os dedos e o mal sumisse, desaparecesse. Por quê? Porque Deus também é justo. E a justiça de Deus, ela mostra pra gente que o homem que peca, ele é responsabilizado pelo seu pecado. Ele é responsabilizado pelo seu erro. Deus não estava brincando quando ele disse pro homem sobre as consequências do pecado, da desobediência, sobre as consequências de uma vida longe de Deus. Então, por que Deus não pode simplesmente acabar com o mal? Porque a justiça de Deus mostra que o preço precisa ser pago. Então é por isso que, ao invés de estalar os dedos, Deus se faz homem. Uma vez que o homem não teria condições de pagar o preço pelo seu pecado, Deus se faz homem para que ele receba em si a punição para o pecado, de modo que a justiça de Deus vai ser satisfeita. O preço do pecado foi pago. O preço pelo pecado foi pago na morte de Cristo. O preço do pecado foi pago com a vida de Cristo. E por quê? Por que Deus faz tudo isso se ele poderia simplesmente estalar os dedos? Porque a justiça precisa ser satisfeita. Uma segunda razão que a gente poderia colocar aqui de problema, não é, que nós teríamos se Deus fizesse isso, estalasse os dedos, além dessa questão do caráter de Deus, é também a questão da liberdade do homem. E eu vou usar a liberdade aqui com bastante cuidado, porque, como a gente já comentou em um outro episódio, a gente tem que definir bem o que é que nós estamos dizendo quando nós falamos sobre livre-arbítrio, sobre liberdade do homem, porque essas palavras elas podem ser entendidas de diversos modos, dependendo de quem está interpretando essas palavras, não é? Mas o que eu quero dizer com liberdade aqui é simplesmente a questão de que, se Deus fizesse isso e acabasse com o mal nesse momento, o homem, ele se tornaria aquela velha representação que a gente tem, não é? O homem seria simplesmente um robô, porque seria como se Deus mudasse as regras do jogo, no meio do jogo, e o homem, ele ia ser simplesmente declarado, não é? Todas as pessoas declaradas
inocentes dos seus pecados e pronto, acabou, a gente teria então o homem perdendo a responsabilidade pelo seu erro. E por que a responsabilidade pelo erro ela é tão importante dentro do plano de Deus? Não é uma questão de que Deus quer que o homem pague pelo mal que ele fez, não é como se Deus tivesse ali um ranço eterno, tanto que nós comentamos, né? Deus sabe que o homem não pode pagar e ele se faz homem para, como homem, pagar a dívida que nós tínhamos para com Deus, pagar a dívida que nós tínhamos pelo pecado. Mas a grande questão é que se Deus faz algo assim que tira a nossa liberdade, algo do tipo, eu vou impedir que o homem coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou eu vou simplesmente tirar o pecado da frente do homem, então nós estaremos diante de uma situação que o homem ele não mais é livre. E se não mais é livre, significa que todo o nosso relacionamento com Deus, toda a nossa adoração ao Senhor, ela seria sempre fruto de robôs, não é? De seres que não decidiram estar ali adorando a Deus. Aí aquela acusação de Satanás para Deus a respeito de Jó, ela faria todo sentido, não é? Quando Satanás diz, mas Jó não serve a Deus à toa, não é temente à toa, é porque ele recebe muitos presentes, recebe muitas dádivas. A acusação de Satanás é que Deus não estaria recebendo o louvor, não estaria recebendo as ações da vida de Jó porque Jó o amava, mas é porque Deus tinha feito Jó fazer dessa forma, entende? Então, para que o nosso amor pelo Senhor seja genuíno, para que a nossa adoração ao Senhor, a nossa amizade com o Senhor seja autêntica, ela precisa ser livre, ela precisa ser resultado da nossa escolha. E se nós somos livres, nós não podemos que Deus simplesmente faça o mal desaparecer em uma canetada, não é? O homem, ele é responsabilizado sim por suas ações, então é por isso que, quando nós consideramos a liberdade do homem, nós entendemos que Deus não poderia acabar com o mal de uma vez por todas, ou melhor dizendo, que essa é uma das razões pela qual Deus, ao invés de acabar com o mal estalando seus dedos, ele se faz homem e resolve o problema de uma outra forma, não é? Uma coisa que é interessante, Rafinha, a gente pontuar aqui é o seguinte: a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente imagina o mal como algo externo, que se Deus fizesse alguma coisa, resolveria o problema de uma vez por todas. Algo do tipo, por que Deus não mata Satanás e resolve o problema? Não é de uma vez por todas. Bom, porque o problema do mal não está em Satanás, né? O problema do mal não é externo. Algo do tipo, mata Satanás e acabou o mal. Como que a gente descobre isso? Quando a gente olha no livro de Apocalipse, a gente vê que Satanás fica aprisionado durante um longo período de tempo, ele com os seus anjos, mas que quando ele é solto, tem gente que está se unindo a ele em rebelião. Ou seja, o homem é mau e nós não podemos jogar a nossa maldade toda no colo de Satanás, na culpa de Satanás, não. Se Deus matasse Satanás, o mal ainda assim continuaria no nosso meio. Que, de novo, o problema do mal é interno, está dentro de nós, está dentro de todo mundo. Olha o que Deus fez no dilúvio. Deus mata todos os homens maus, todos os homens maus. Ele deixa Noé e a sua família. Noé é um homem justo, íntegro, temente a Deus. Volta a humanidade depois de Noé e o mal volta, mesmo todos os maldosos sendo destruídos. Por quê? Porque o mal não é algo externo que você resolve matando os homens maus. O mal está dentro do homem, está na natureza caída do homem. Beleza, Thiago, eu entendi o que você disse sobre a liberdade humana, sobre a justiça de Deus, mas uma vez que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, por que Deus agora não simplesmente estrala o dedo e resolve o problema do mal? Porque nós estamos dentro do tempo que foi criado por Deus. E nesse tempo, Deus estabeleceu que as coisas seriam assim. É importante sempre a gente lembrar que nós estamos dentro do tempo, Deus não. Deus não está, assim, preso ao dia de hoje como nós estamos, não é? Então Deus olha, e o texto das Escrituras fala que Deus já nos vê em Cristo redimidos. Por quê? Porque para Deus o tempo não existe. O tempo existe para nós. E é aqui que eu acho que mora talvez a nossa maior dificuldade com essa questão do mal, né? É a gente saber que Deus está, como nós falamos, lidando profundamente com isso. Ele não só tem um plano sólido, como ele tem um plano sólido que ele já executou a parte mais difícil desse plano, vamos dizer assim, que é a morte de Cristo. E hoje o que nós vivemos é simplesmente a espera para que se concretize aquilo que Deus prometeu, para que se concretize a nossa plena liberdade do mal, como o pessoal coloca, não é? Poxa, nós estamos livres do poder do pecado, mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Então, para que o pecado finalmente seja retirado do nosso meio, é que Deus nos dá esse tempo, que inclusive, teologicamente, é chamado como o tempo da graça, porque é um tempo que nós contamos com o entendimento que Deus nos dá, contamos com a liberdade que Deus nos dá, justamente para que a gente use esse tempo para buscar o Senhor, para que a gente use esse tempo não apenas como algo que nós lamentamos o mal,
ainda presente entre nós, mas que nós já celebramos a vitória sobre o mal prometida para o final dos tempos, mas já vislumbrada desde a morte de Jesus, né? Mas por fim, Rafinha, a gente tem que dizer aqui que esse assunto, né, ele é um assunto tremendamente delicado, espinhoso, muito mais complexo do que aquilo que a gente está trazendo aqui. A tentativa aqui foi simplesmente da gente tentar esclarecer algumas questões para talvez tornar o problema um pouquinho menos poluído, sabe? Um pouquinho mais definido. Mas a grande verdade é que o problema continua lá. Por quê? Porque a gente sempre vai estar, quando nós falamos sobre Deus, nós sempre vamos estar diante daquilo que as escrituras chamam de uma sabedoria de Deus que é inescrutável, ou seja, nós não temos como entender. Agostinho, ele tem uma frase extremamente interessante, eu acho que extremamente que nos leva à adoração nesse sentido, que ele fala: Deus está sempre para além de ti. Se você entendeu, então não é Deus. Se eu compreendi plenamente, então não é Deus. Porque Deus é infinitamente maior do que eu sou. A mente de Deus é infinitamente maior do que a minha mente. Então, se eu entendesse Deus, significa que eu consegui abranger Deus com a minha capacidade intelectual, então não é de Deus que eu estou falando, né? Mas isso não quer dizer que a gente fica preso, né, a uma ignorância do tipo, poxa, então não dá para entender nada e nem dá para dizer que, então é fácil ser cristão porque você escapa de todas as respostas difíceis dizendo que Deus sabe. Não, a gente consegue perceber várias coisas, mas no final, sempre será uma questão de fé, sempre será uma questão de confiar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e sempre será uma questão de confiar que Deus está sim profundamente envolvido com a questão da solução do mal. Muito bem, obrigado mais uma vez, Thiago, pela resposta. Eu queria convidar os nossos ouvintes a continuarem a mandar suas perguntas, seus questionamentos. Vocês podem fazer isso através das nossas redes sociais, principalmente o Instagram, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!